Tudo bem com vocês? Diogo Patrício aqui. Hoje, um formato de vídeo diferente. Eu quero gravar uma pequena mensagem para o seu coração. Essa mensagem está lá em 1 Reis, capítulo 21. Se você tem aí o manuscrito da Bíblia, abra comigo a sua Bíblia aí, ou então o seu smartphone, seu celular, seu iPad, seu tablet. Vamos ler? Diz assim, ó. 1 Reis, capítulo 21, verso 1. Depois disso, aconteceu o seguinte. Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote, dê-me sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu vou te dar outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou, o que é isso que você tem? Por que tá assim aborrecido, não quer comer nada? Acabe respondeu, é porque falei com Nabote, o jezreelita, e ele disse, dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse, não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse, você está governando Israel ou não? Levanta-se, vai, come, alegra o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Olha só que história meia cabulosa, né? História meia louca aqui, né? Então o que acontece aqui? O rei Acabe, ele vai para um dos seus palácios em Samaria e ele chega lá meio cabisbaixo, meio tonteado pela palavra que Deus havia dado a ele através de Elias. E ele tá lá, ocioso, no seu palácio, e ele olha, né, para uma vinha que estava do lado do seu palácio, ali. Estava do lado do palácio, a vinha dele. E ele começa a olhar para aquela vinha e ele começa a desejar aquela vinha. Só que percebe comigo uma coisa, esse cara tinha tudo. Ele tinha tudo, o camarada era rei de Israel. Simplesmente rei de Israel. E ele vai ter ali o desejo de ter a vinha dos outros. Percebe que quando a gente não tem contentamento com o que é nosso, o perigo que bate no nosso coração de querer cobiçar o que é dos outros? O camarada era rico, era próspero, tinha muito, mas estava cobiçando o que era do próximo. O camarada tinha tudo, ele era o rei. Ele poderia ter todas as coisas, mas ele estava cobiçando uma vinha pequena do lado do palácio dele, que não era dele, porque não tinha contentamento. A gente precisa ter no nosso coração contentamento. O salmista, no Salmo 23, falou assim, o Senhor é o meu pastor, e de nada tenho falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, por amor do seu nome. Por quê? Porque ele tinha contentamento no pastor. Davi escreveu esse salmo e ele tinha contentamento, ele tinha satisfação plena. Ele sabia que aquilo que ele tinha, aquilo que Deus dava para ele era o suficiente para ele. Ele já estava alegre com isso, já estava feliz com isso, já estava tranquilo com isso e ele não precisava cobiçar outra coisa. Então você precisa estar alegre com o que você já tem. O que você tem? A sua casa, seu carro. Não sei se você anda de ônibus, se você anda de moto. Não é problema você ambicionar, querer ter mais, né? Trabalhar para isso. Mas é ruim quando você começa a não se satisfazer com o que você tem, a reclamar do que você tem. Porque aí você pode cair no mesmo pecado de Acabe. Cobiçar os outros, invejar os outros, pensar que o que é do outro é melhor e o que é teu não é. Outra coisa é estar ocioso. Tu vê que esse camarada estava ocioso dentro do palácio. Estava olhando pro nada, andando para lá e para cá, andando para lá e para cá. E foi aí que ele caiu nesse pecado de cobiça, né? De invejar o que era dos outros. Então, meu irmão, arrume alguma coisa para fazer. Não fique aí ocioso, sabe? Sem ter o que fazer. Tenha cuidado, né? Já tem um ditado popular que diz, né? Mente vazia é oficina do diabo. E, querendo ou não, é uma realidade. Quando você fica aí sem ter o que fazer, é muito, mas muito provável que você pense em coisas erradas. Outra coisa olha só a diferença, né? Nabote, que era o dono da vinha que Acabe estava desejando, ele recebe, né, um recado de Acabe. Acabe desce, vai até a vinha, faz uma oferta para ele. Cara, me vende a tua vinha aí, né? Me dá a tua vinha, me vende a tua vinha, porque eu quero fazer uma horta para mim. Olha só o que o camarada queria fazer. Queria fazer uma horta, né? Uma coisa insignificante. E Nabote recusa a oferta de Acabe.
De cara ele recusa a oferta de Acabe. Olha a diferença entre Nabote e Acabe. Acabe, rei de Israel, tem tudo que quer, tem o palácio, tem exércitos, tem o dinheiro que quer, pode governar a nação. E Nabote tem uma pequena vinha, mas tem ali a convicção de que aquilo dali é o que Deus deu para ele e tem a satisfação de ter a pequena vinha. Já Acabe não. Acabe tá insatisfeito, tá cobiçando as coisas dos outros. Olha só essa diferença, sabe? De quem tem Deus e de quem não tem Deus. Nabote recusa a oferta, porque ele sabia que aquela vinha, e aqui eu te explico, era dada por Deus para Nabote. Nabote ganhou aquela vinha de Deus. Por que de Deus? Porque aquela era uma herança que foi dividida quando Israel conquistou as terras para as tribos. E das tribos, seus pais, né, deram para ele, Nabote. E era proibido ele vender. Tá lá no livro da lei, né, era proibido vender uma terra que Deus deu. Ele não poderia transferir, ele não poderia vender. Então, se ele vendesse, ele estaria desobedecendo ao próprio Deus. Então, ele está dizendo, cara, não vale a pena eu ter o dinheiro que você está me oferecendo ou o que você quiser me oferecer. O que vale a pena é eu ter Deus, eu obedecer a Deus e eu ter o que Deus me deu. Entende? Olha só, Acabe tem um palácio, mas não tem Deus. E não adianta você ter palácios, você ter dinheiro, você ter muita coisa, você ter carros, você ter, sabe, riquezas, você ter o que você, o que você quiser comprar com o teu dinheiro, se você não tem Deus. Prioridade é você ter Deus no seu coração. Muito mais vale eu ter apenas uma pequena vinha, eu ter apenas um pequeno pedaço de terra, mas que foi Deus que me deu e eu tenho Deus no meu coração, do que eu ter um palácio enorme e que não tem Deus. Muito mais vale isso. E aí você percebe como que é pequeno o projeto de Acabe. O projeto de Acabe é tornar algo que é de Deus, é herança de Deus, em algo frívolo, em algo pequeno, em algo sem sentido, sem propósito, que era fazer uma horta para ele. Ele queria fazer uma horta para ele ir lá, pegar um alface, pegar um tomate, pegar um negócio ali. Ele queria transformar em uma herança de Deus que Deus havia dado para Nabote em algo usual e comum. E tem muita gente querendo fazer isso. Transformar algo que é de Deus, que Deus deu, que Deus projetou, que Deus iniciou, que Deus começou em algo pequeno, em algo simples, em algo usual e comum. Não tem como transformar algo que Deus dá em algo usual e comum. Não tem como transformar algo que Deus projetou em algo usual e comum. O que é de Deus é sobrenatural. O que é de Deus é incrível. O que é de Deus é extraordinário. O que é de Deus é poderoso. O que é de Deus é grande, meu camarada. Não dá para eu e você querermos transformar algo extraordinário, sobrenatural em algo usual e comum. Sabe? Você tem um chamado. Você tem um propósito de Deus. Não dá para você querer se encaixar em algo comum, em algo usual. Não dá para você querer limitar Deus, limitar os propósitos de Deus, limitar as coisas de Deus. E eu gosto de Nabote, porque ele diz assim, eu não vou vender a minha vinha para você. E eu creio nisso, meu irmão. Eu quero declarar isso sobre a tua vida, quero profetizar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus propósitos, sobre aquilo que Deus te deu. Você não vai negociar, não vai vender, não vai ceder, não vai largar. Você vai permanecer, vai continuar, vai ter constância e disciplina naquilo que você recebeu de Deus, naquilo que Deus entregou na sua mão. Não vão ter propostas que vão te fazer ceder aquilo que Deus te deu, para você desistir e largar, deixar à beira do caminho, porque aquilo que Deus te deu não tem como, não tem como, meu camarada, você vender. Nabote se posicionou, ele falou, eu não vou vender, eu não vou vender. E cara, eu vou ser bem sincero com vocês, quantas são as propostas do mundo, quantas são as propostas do diabo, quantas são as propostas de Satanás, quantas são as propostas que nós recebemos, muitas vezes, para poder vender aquilo que Deus nos deu. Mas esse vídeo hoje vem para dizer isso para você, não venda aquilo que Deus te deu. Não venda aquilo que Deus deu para você. Não ceda, não se corrompa, sabe? Não se perca. Não deixa isso acontecer, sabe? Tem muita gente que tá caminhando com Deus e às vezes recebe propostas do mundo e cede. Mas Deus tá falando para você nesse vídeo. Você não vai ceder às tentações do diabo. Você não vai ceder às tentações do inimigo. Vai ser muito maior aquilo que Deus vai impulsionar no seu coração
para você não ceder aquilo que o diabo está tentando te fazer ceder. Você pode dizer um amém aí? Ó, deixa um like nesse vídeo aqui, comenta aqui embaixo aqui, eu não vou ceder, e compartilha com alguém que precisa se manter firme e que precisa não ceder aquilo que Deus deu a ela. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, e até mais para um próximo vídeo do canal aqui do Diogo Patrício. Deus te abençoe. Valeu.